Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. Estamos de volta com as nossas orientações pedagógicas depois de um curto período de recesso escolar, não é? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar um pouquinho sobre encontros consonantal. E aí, a nossa primeira pergunta o que é um encontro consonantal? Aí aqui diz o seguinte: encontro consonantal é a união de duas ou mais consoantes unidas sem a presença de vogal, sendo que ambas as consoantes são pronunciadas. Elas podem ser perfeitas ou imperfeitos. Perfeito é quando as consoantes estão na mesma sílaba. Por exemplo, blusa. Nós temos o B e o L, que são consoantes, tanto o B quanto o L. E quando eu faço a separação silábica, o B e o L permanecem na mesma sílaba. Então aqui eu tenho um encontro consonantal perfeito. Outro exemplo, prato. Nós temos o P e o R, que são consoantes, e permanecem na mesma sílaba juntas. Outro exemplo, atlas. O T e o L, que são consoantes, permanecem juntas na mesma sílaba. Os encontros consonantais imperfeitos é quando as consoantes estão em sílabas separadas. Por exemplo, afta. Nós temos um encontro consonantal aqui, o F e o T. Porém, quando eu faço a separação silábica, essas duas letras ficam uma em cada sílaba, ou seja, ficam em sílabas diferentes. O mesmo acontece com absoluto, que o B e o S ficam separados, adjetivo, que o D e o J ficam separados, e em vários outros casos. Além de estudarmos os encontros consonantais, que são encontros de consoantes, nós vamos também estudar um pouquinho os dígrafos, né? E diz aqui, dígrafo é o encontro de duas letras que são pronunciadas em um único som. São dois os tipos de dígrafos, o consonantal e o vocálico. O consonantal, quando é formado por consoantes, e vocálico, quando ele tem uma vogal na sua formação. Dígrafos consonantais é o encontro de duas consoantes pronunciada em um único som. Essas duas consoantes podem estar na mesma sílabas ou em sílabas distintas. Lembra que aqui, em encontro consonantal, as duas letras elas têm que ser pronunciadas, ou seja, elas têm um som. Cada letra apresenta um som. Já no dígrafo, as duas letras ela apresenta um único som, tá bom? E os principais dígrafos consonantais são esses que estão aqui em destaque: CH, RR, NH, SS, LH, XC, GU, SC cedilha, QU e SC. Essas duas letras aí, que estão em destaque, quando estão pronunciadas juntas, elas apresentam um único som. Por exemplo, no CH, chuva, é como se esse C e o H tivessem um único som. Nesse caso aí, o som de X, não é? E assim vai, tá bom? Então, sempre que essas letrinhas estiverem juntas numa palavra, ela é um dígrafo. Os dígrafos vocálicos ocorrem quando duas letras representam um fonema vocálico. Alguns dígrafos vocálicos são AM e AN, quando estão no meio das palavras, como aqui no caso de tampa e anta. Lembrando que tem que ser sempre nessa ordem. O A primeiro, depois o N, o A primeiro, depois o M, tá bom? É N, ou melhor, é M e é N,
no exemplo aqui, tempo e pente, IM e IN, como limpar e tintura, OM e ON, como sombra e contar, UM e UN, como nenhum e mundo. Então, aqui, estes são os 20 dígrafos que nós temos, sendo 10 chamados de dígrafos consonantais e 10 chamados de dígrafos vocálicos. Depois a gente vai ver também que esses dígrafos, alguns permanecem juntos na mesma sílaba e outros permanecem separados quando fazemos as separações silábicas. Aqui nós temos um exercício em que vocês vão fazer o seguinte: separe as sílabas e classifique o encontro consonantal ou dígrafo. Não é? Aqui, planta. Aí você vai dizer se esse PL, por exemplo, é um encontro consonantal ou se tem um dígrafo. Se tiver os dois, você coloca encontro consonantal e dígrafo. Se tiver só um, coloca, tá bom? Ah, professor, não sei quando é encontro consonantal, não lembro, não sei quando é dígrafo. Quando é dígrafo, tá aqui, ó. É só olhar se tem uma desses conjuntos de letras, digamos assim. E aí vai separando: coelho, incomparável, tamanho, detectado, corpo, sistema. Aqui, número 2, que na verdade está 3 aí. Separe as sílabas e classifique em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores, tá bom? Vou colocar uma figurinha lembrando. E 4, recorte e cole. Um recortar, não é, de revistas, livros, de qualquer lugar. 5 palavras com dígrafos, e cola aqui. E 5 palavras com encontro consonantal, e cola aqui. Tenham todos uma boa aula e qualquer dúvida, chama no privado.